Bom dia, galera. Mais uma vez estamos aqui de volta para mais uma aula. Hoje nós vamos então criar um novo projeto. E esse projeto vai ser baseado em um novo sensor, um novo dispositivo aí que ele vai ser usado então para detectar movimentos. E através dele nós vamos poder criar, por exemplo, sistema de alarme para alertar se, por exemplo, alguém entrar, invadir um determinado ambiente, alguém que não deveria entrar, então ele vai emitir um alerta, vai emitir um alarme, então avisando que existe alguém presente naquele ambiente. Então vocês podem abrir então a tela de vocês, abrir aqui no simulador, no Tinkercad, para a gente poder então criar esse projeto juntos, tá ok? Então vamos começar aqui colocando os componentes que a gente precisa então para criar o nosso projeto. Vamos vir aqui, por exemplo, procurar aqui a placa de ensaio, a protoboard. Vamos pegar aqui o Arduino também. E vamos procurar aqui pelo o sensor Pi, certo? Que é através desse sensor que nós vamos então criar esse sistema de alarme, através desse sensor. Então vamos colocar ele aqui, beleza? Vou afastar ele um pouco mais para cá para a gente poder visualizar melhor. Muito bem, então nós temos aqui, pessoal, esses três pinos que nós vamos utilizar para fazer a ligação aqui do sistema, onde esse pino aqui vai ser o pino do aterramento, no negativo aqui, representando o negativo. Então nós vou mudar aqui a cor do fio para preto e já vamos fazer a ligação aqui do negativo, certo? Aqui ele vai ligar diretamente nessa linha aqui e essa linha do negativo nós vamos ligar no GND aqui do Arduino. Pronto, beleza. Então já fizemos aqui a nossa ligação. Esse do meio, ele vai ser ligado aqui na linha dos 5 volts, do positivo. Então vamos mudar aqui para vermelho. Então vamos ligar ele aqui, ó, na linha dos 5 volts. E daqui nós vamos então fazer a ligação dele na linha aqui dos 5 volts, nesse pino aqui do Arduino, no pino de 5 volts. Pronto, tá ligado aqui. Deixa eu mudar aqui de novo. E vai ser preto, certo? E esse terceiro pino é o pino que a gente vai fazer a leitura, então, do valor que vai estar sendo passado. Então, de acordo com o movimento que tiver na frente desse dispositivo, se ele detectar alguma presença, então ele vai passar um determinado valor aqui, certo? Então nós vamos ver qual vai ser esse valor que ele vai enviar. Então nós vamos fazer a leitura desse valor aqui no pino analógico A0. Mudar a cor do fio aqui, vamos botar aqui verde. Beleza. Então nós temos já o nosso esquema principal já montado para a gente conseguir fazer então a leitura do valor que ele vai estar enviando, né, através dessa porta analógica aqui, quando ele detectar a presença de algum objeto, certo? O movimento, né, quando ele detectar algum movimento. Então vamos ver aqui, né, na programação, como é que a gente vai capturar esse valor. Então vamos apagar o que tem aqui. Também vamos apagar esse código. Aqui nós vamos apenas configurar a nossa porta serial. Então vamos definir aqui o comando serial.begin, onde ele vai estar fazendo a leitura aqui na frequência de 9.600 bits por segundo. E aqui nós vamos criar uma variável que vai então capturar o valor que vai estar sendo lido. Posso colocar aqui valor lido. Pronto. E vamos usar o comando analog read para fazer então essa captura. Ok? Então ele vai estar capturando aqui na porta A0 o valor que está sendo enviado então pelo sensor.
tá? Então inicialmente ele vai, quando ele não tem nenhum movimento, o valor é 0, mas quando ele detecta um movimento, então ele joga o valor lá em cima, certo? Ele envia um valor aí na faixa de 1018. E aí vamos imprimir qual é o valor que ele está pegando, né? Vamos colocar aqui, ó, serial.println, usar o comando serial.println e vamos passar aqui a variável valor lido, beleza? E aí vamos executar aqui o nosso simulador para a gente poder observar qual é o comportamento então desse dispositivo. Então observe que ele está fazendo a leitura aqui. Por enquanto ele está capturando apenas o valor 0. Mas quando a gente passar então a ter algum tipo de movimento dentro dessa área do sensor, então ele já vai fazer uma leitura. Então vamos pegar aqui, ó. Então você observa que ele já está verificando aí que existe alguma coisa se movimentando na frente dele. Se passar para fora dessa faixa, então ele já não vai conseguir detectar mais nada, certo? Ele vai parar de executar e colocar algum valor aí, ok? E aí se eu movimentar aqui fora, fora da faixa, ele não detecta nada. Mas se eu passar a movimentar aqui dentro dessa faixa, então ele já vai mudar o comportamento dele. Então ele vai imprimir aí o valor que está sendo informado, né? O valor que ele está enviando aqui através dessa porta analógica aí. Tranquilo até aqui? Então já estamos vendo que o sensor está funcionando, nosso circuito aqui está funcionando. Agora vamos adicionar aqui ao nosso circuito um novo componente ou elemento que vai ser usado então para criar o alarme, onde nós vamos então utilizar o speaker aqui, né, o piezo, tá, para então emitir o som. Então vamos colocar ele aqui. Posso utilizar aqui um resistor. Deixa eu mudar aqui a posição dele para horizontal. E aí nós podemos colocar ele aqui, por exemplo. Deixa eu mudar aqui para... Pronto. Então podemos manter essa configuração aqui, tá? Podemos manter esse valor. Pronto, então como é que vai ficar a ligação dele aqui? Então esse aqui nós temos o negativo, que ele vai estar ligado então nessa linha aqui do GND. E aqui nós temos o pino que nós vamos então fazer a alimentação dele, certo? Vai ter que passar aqui pelo resistor. Então vamos conectar nessa coluna aqui do resistor. E vamos ligar ele aqui no pino 7, no pino digital. Vamos mudar a cor dele aqui, vamos colocar aqui um azul. E esse vai ser o nosso circuito, então, para que ele possa emitir o alerta, né, o alarme aqui, certo? Então, na hora que ele detectar a presença, a gente vai programar para que ele emita o alarme, tá? Então, como nós vamos fazer aqui? Bem, então nós vamos primeiramente verificar, né, vamos fazer aqui um estudo condicional, se o valor lido for maior do que 0, né, que é quando não tem movimento, no caso, o valor 0 é quando não tem movimento. Então, se o valor que for lido for maior do que 0, então ele identificou o movimento aí. E aí nós vamos fazer com que ele execute alguma coisa no sistema, no caso, emitir um som. Então nós vamos usar a função tone aqui para que ele execute isso. Então nós conectamos ele aqui no pino 7. Então vamos colocar aqui e vamos definir uma frequência de 1000 Hz por segundo. E aí eu posso colocar aqui um delay para ele poder fazer a alternância entre emitir o som e desligar e deixar de emitir esse som. Então ele vai executar isso durante um período de
meio segundo. Depois que acabar o tempo, ele vai desligar. Então vou usar o som no tone para que ele desligue o dispositivo, o speaker. Tá? Então basta apenas informar aqui o pino 7 que ele vai deixar de enviar a corrente elétrica aí. E ele vai continuar desligado durante um período também de 10 ou de meio segundo. Período aí de meio segundo. Então vamos colocar aqui o valor 500 e agora vamos ver como é que ele vai se comportar, certo? Então como é que ele vai fazer aqui? Então vamos afastar para cá, vou executar. Pronto, então a partir do momento que eu passar a movimentar aqui, então ele vai imprimir, ele vai emitir esse som, certo? Então, enquanto eu movimento, ele fica tocando aí. Mas depois que ele passa a estar fora da faixa, por exemplo, então ele deixa de emitir o som, certo? Fora da faixa, se eu movimentar aqui fora dessa faixa, então ele deixa de emitir o som. E se eu movimentar aqui e parar, se ele ficar parado, ó, ele para também de emitir o som porque acabou o movimento. Então ele só vai continuar tocando enquanto o movimento estiver sendo detectado. Deixou de detectar o movimento, então ele para de tocar. Mas eu não quero que aconteça isso, eu quero que ele continue tocando. Quando ele identificar o movimento de algo, ele continue tocando mesmo quando parar o movimento. Então nós podemos utilizar aqui uma estrutura de repetição para que eu determine o tempo que ele vai continuar executando e ele fique aí tocando o nosso alarme, tá? Então vamos parar aqui o simulador e aí vamos colocar aqui uma estrutura de repetição para que ele faça isso. Então vamos usar aqui a estrutura de repetição while. Vamos definir uma variável para a gente poder iniciar então essa estrutura de repetição, tá? Vamos colocar aqui em cima. Pode apagar esse comentário aqui. Eu vou criar uma variável inteira vou chamar ela de time. E esse variável vai ter o valor inicial 0, certo? E aqui eu vou especificar por quanto tempo ele vai tocar. Então se eu quiser que ele toque por 1 minuto, por exemplo, então como é que a gente pode calcular aqui? Então tempo, né, time, eu vou comentar aqui, time vai receber o tempo em milissegundos. No caso aqui, vamos dizer que eu quero que ele execute isso durante 1 minuto. Então 1 segundo ele vai ter 1000 milissegundos. E 1 minuto tem 60 segundos. Então vou multiplicar aqui por 60. Certo? Então nós vamos ter o valor igual aí a 60.000. Certo? Então 60.000 seria correspondente então ao tempo aí de 1 minuto. Certo? Então vou colocar aqui. Corresponde a 1 minuto. Ok? E aí se eu quiser que ele faça isso por mais tempo, por mais alguns minutos, então eu multiplico agora esse valor aqui pelo total de minutos que eu quero que ele seja executado, tá? Então vamos manter aqui o tempo de 1 minuto mesmo, só para a gente poder exemplificar. Então eu vou dizer que enquanto o valor da variável time for menor ou igual a 60.000, então ele vai fazer a execução desse código aqui, certo? Pronto, então a nossa programação já está concluída. Então enquanto o valor do tempo do time aqui for menor ou igual a 1 minuto, então ele vai executar isso aqui. Quando chegar a 1 minuto e passar a ser maior do que 1 minuto, então ele vai parar a execução desse código, certo? Então vamos só testar aqui para a gente poder observar. Então vamos ver que ele vai movimentar, né? Pronto, mesmo que ele pare de executar, então a gente observa
que ele continua tocando o alarme. Então parou aqui, o alarme continua tocando, ele vai continuar tocando aí por 1 minuto, certo? Então é isso que eu quero que ele faça. Então, mesmo quando o objeto parar de se movimentar, ele vai ter que continuar tocando o alarme, certo? E aí eu posso determinar um tempo maior, se você quiser, 5 minutos, 10 minutos. Então basta você ajustar o tempo que você desejar, ok? Pronto, então esse seria um sistema de alarme já funcionando, já está funcionando direitinho o nosso projeto. Mas digamos que eu queira adicionar um novo recurso, por exemplo, além de emitir um alerta através do speaker, eu quero também que ele emita algum tipo de alerta visual, certo? Então nós podemos adicionar aqui nesse projeto o LED, por exemplo. Então nós podemos vir aqui, vamos pegar o LED aqui, certo? Nós podemos deixar ele aqui. Vamos pegar aqui o resistor. Eu vou ligar e mudar a posição dele aqui para horizontal. Posso deixar ligado aqui. E aí vamos, no caso aqui no caso vai ser o negativo. Vamos ligar ele aqui na linha do GND. Vamos mudar aqui a cor para preto. E aqui vamos fazer a ligação. Aqui é preto. Deixa eu clicar fora aqui. Pronto. E vamos ligar aqui o nosso resistor no pino digital para que a gente possa fazer a alimentação do LED, certo? Na hora que for detectada a presença, o movimento, então ele vai acender o LED também, vai fazer com que o LED fique piscando na tela, certo? Então nós fizemos aqui a ligação, vamos colocar aqui a resistência nesse valor aqui de 100k ohms, tá? E pronto, aqui ele já está ligado no GND, nós já temos aqui o LED já pronto para funcionar. Basta a gente agora fazer a programação, certo? E aí vamos vir aqui na programação dele. E aí, aqui dentro da estrutura de repetição, nós vamos colocar, mas vamos colocar aqui antes, definir que esse pino 6, que a gente ligou o nosso LED, ele vai ser um pino de saída, tá? Então vamos colocar aqui o comando pinmode. O pino 6 vai ser do tipo output. Pronto, configurei aí o pino que vai estar alimentando, passando aí uma corrente elétrica para o LED. E aí vamos colocar aqui o comando, né? Digital write, comando digital write. E aí vamos dizer que aqui no pino 6 ele vai receber o valor write. Certo? Então ele vai passar uma voltagem para o LED, né? Vai passar uma corrente elétrica para o LED. Pronto, então ele vai fazer isso, vai ligar o speaker e vai executar essa ação durante meio segundo. Depois disso ele vai ter que apagar o LED, vai ter que desligar o LED. Então vamos colocar aqui o comando digital write pino 6 e ele vai passar o valor low. Então ele vai deixar de emitir ou enviar uma corrente elétrica então para o LED. Tá ok? Então vamos executar aqui para a gente observar então como é que ele vai se comportar agora, né? Então vamos ver aqui como é que vai ser o comportamento dele agora. Então vamos. Deixa eu diminuir aqui. Pronto. Então agora sim. Olha só, observe aí que agora o LED está acendendo, né? Está piscando aqui. Ó. Então, ao mesmo tempo que toca o speaker, o LED também vai estar acendendo e apagando, tá? Então, durante o tempo que foi programado, certo? Pronto. Então tá aí. Então o nosso sistema
de alarme ele estava funcionando, certo? Vamos parar aqui. Então esse seria o sistema de alarme que a gente teria então para hoje, né, para a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula. E aí na próxima aula nós vamos dar continuidade criando outros projetos aqui. Tá? Então aguardo vocês para a próxima aula e até mais.